Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aí. Dessa vez a gente vai dar aquela revisada na anatomia da biomecânica do tornozelo, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre questão óssea, vai falar sobre os músculos que atuam na articulação do tornozelo, vai falar sobre os ligamentos e alguns aspectos biomecânicos, né, que vão ser importantes para a gente entender depois as principais patologias, né, que vão acometer a articulação do tornozelo, principalmente o entorse, beleza? Então vou só tirar aqui algumas coisas que pra gente não vai ser interessante e depois a gente já começa. Então basicamente é isso. Bom, então a gente vai falar da articulação do tornozelo, né? Muitas vezes uma articulação negligenciada, mas uma articulação extremamente importante. E aqui a gente vai ter várias articulações, né? Então, começar pela osteologia, a gente tem aqui distalmente, né, na perna, a gente tem os dois ossos longos da perna, então a tíbia medial e a fíbula na lateral, tá? Se a gente for olhar aqui, né, a gente vai ter na parte distal aqui os maléolos. Então aqui eu tenho o maléolo lateral da tíbia e o maléolo medial, o maléolo lateral da fíbula e o maléolo medial da tíbia, tá? E a gente vai ter a pinça maleolar. Aqui no meio a gente tem o osso navicular. Deixa só eu esconder esses ligamentos aqui para a gente ver a pinça maleolar. Então aqui está a pinça maleolar, tá? Como isso aqui é um programa de computador, ele não é assim 100% realista, tá? Mas quando a gente pensa biomecanicamente, né, a gente vai estudar a articulação do tornozelo, a gente vê que o maléolo medial ele é um pouco mais superior do que o maléolo lateral. Então aqui a gente tem a pinça maleolar, né, os dois maléolos que servem para dar estabilidade para o tornozelo, né, essa pinça óssea. O maléolo medial ele fica um pouco mais superior e mais anterior. O maléolo lateral ele é um pouco mais inferior e posterior. Então a gente tem um eixo, né, que os livros de biomecânica trazem, é como se fosse um eixo posterolateral para anteromedial, como se fosse uma linha que passa aqui de posterolateral para anteromedial, e é nessa linha que vão acontecer os movimentos do tornozelo. Por isso que a gente tem aqueles movimentos combinados. Então quando a gente faz uma pronação do pé, né, o movimento de pronação, a gente tem uma eversão associada à dorsiflexão e abdução da ponta do pé. E quando a gente faz um movimento de supinação do pé, né, a gente tem um movimento de plant com inversão com a adução da ponta do pé. Então faço aí a pronação e a supinação para vocês verem. Tá? Isso vai acontecer por conta desse eixo, tá, dos maléolos. Isso é importante a gente entender biomecanicamente porque como o maléolo medial é um pouco mais alto, né, quando a gente tem um mecanismo de inversão, a inversão ela vai ser maior. Por quê? As estruturas que limitam a inversão e a eversão do pé, né, quando a gente fala da inversão, a gente tem aqui os ligamentos talofibulares e calcâneo-fibulares, e medial a gente tem o ligamento deltoide. Né? Então esses ligamentos eles limitam a inversão e a eversão, e os ossos também, a limitação óssea também. Então como o maléolo medial é mais alto, quando eu faço o mecanismo de inversão do meu pé, né, a gente tem o talos aqui, o calcâneo, eles não vão ter nenhum osso limitando, então eles vão se movimentar mais. Tá? Lembrando que a gente tem duas articulações aqui importantes, vamos falar das articulações agora, né? Vamos falar dos ossos, depois a gente fala das articulações. Então aqui, né, continuando, a gente tem a tíbia e a fíbula, que a gente já falou, tem os maléolos. Aqui entre os dois a gente tem o talos, tá? E aí a gente tem aqui uma articulação que é entre a tíbia e o talos, que a gente chama de articulação talocrural. Nessa articulação a gente vai ter os movimentos de dorsi e plantiflexão, tá? Então tá vendo que o talos ele tem uma concavidade superior, uma convexidade superior, né? Então ele forma como se fosse um semicírculo ali, e a tíbia ela vai fazer isso aqui sobre o talos, né? Ela vai rolar ali anterior e posterior. Ou o talos vai rolar sobre a tíbia, né? Vai depender ali do que se a gente está falando de cadeia aberta ou fechada, tá? Então, quando o meu pé está apoiado no solo, eu descarrego o peso do corpo, o talos está parado, a tíbia se movimenta sobre o talos. Quando eu estou com o pé levantado, é o talos que se movimenta sobre a tíbia. E aqui a gente tem outra articulação, que é a articulação subtalar, que é abaixo do talos, que é entre o talos e o calcâneo. Tá vendo que o calcâneo aqui, ó, ele é meio, né, ele forma um ângulo aqui, meio, tem uma curva meio oblíqua assim e tal. E aí nessa articulação a gente tem os movimentos de inversão e eversão, né? Então, o calcâneo ele gira, né? Quando a gente fala de inversão, por exemplo, a face lateral do calcâneo ela vai virar aqui, né? E aí o talos ele vai rolar lateralmente e deslizar anterior, beleza?
basicamente é isso. Então a gente tem aqui a articulação talocrural, que acontece do dorsiflante, e aqui a subtalar, onde vai acontecer a inversão e a eversão, tá? Entre o talos e o calcâneo. Aqui a gente tem as articulações, né? Aqui na frente, a articulação talo-navicular, intranavicular, a articulação transversa do tarso, né? As articulações tarso-metatarsais, então entre os ossos do tarso aqui, navicular, cuneiformes, né? Medial, intermédio e lateral, e o cuboide, né? Então ossos do tarso e ossos metatarsais, então são articulações tarso-metatarsais. Aqui na ponta a gente tem as metatarso-falangianas e as interfalangianas do pé, beleza? Basicamente é isso em relação às estruturas ósseas e às articulações. E aí agora a gente vai colocar alguns músculos, né, para a gente entender melhor como que é esse funcionamento, né, do pé aí. Então vamos colocar uns músculozinhos aqui. Aqui a gente tem um monte de músculo, né? Vamos falar os músculos da perna aqui, vamos tirar alguns, né? E vamos falar só sobre os principais, tá? Então aqui, mais anterior, a gente tem o principal músculo que faz o movimento de dorsiflexão, que é o tibial anterior, esse grandão aqui. Então o tibial anterior ele vai ter origem lá no côndilo lateral da tíbia, ele vai passar anteriormente, ele vai cruzar medial aqui no tornozelo, ele vai passar em frente um maléolo medial e ele se insere aqui na base do primeiro metatarsal, beleza? Ele se insere bem na base do primeiro metatarso, próximo ali ao navicular. Então o tibial anterior ele vai sair lá do côndilo lateral, vai cruzar a articulação do tornozelo, passa em frente ao maléolo medial e se insere no primeiro metatarso e também no navicular ali, beleza? Então, tibial anterior que faz dorsiflexão. A gente tem outros músculos que auxiliam na dorsiflexão, como por exemplo o extensor longo do hálux, né? E o extensor longo dos dedos, que são dois músculos que cruzam a articulação anteriormente. Então eles estendem os dedos, mas eles também auxiliam nos movimentos ali de dorsiflexão. Vou tirar eles aqui. Deixa eu focar nos principais. Aqui e tem o extensor do dedo mínimo também. Aqui na lateral da nossa perna a gente tem os músculos fibulares, né? Então a gente tem o fibular longo e o fibular curto. Algumas pessoas têm uma variação anatômica, que é essa aqui, né? Que é o fibular curto, que é o fibular terceiro, tá? Mas basicamente os fibulares são os principais músculos eversores do pé, tá? Então os fibulares, né? O fibular longo ele vai se inserir aqui próximo ao cuboide, né? E principalmente no quinto metatarsal, na base do quinto metatarsal. E aí, quando esses fibulares contraem, eles vão fazer a eversão do pé, tá? Então, dá para dizer que os fibulares eles são os protetores ali do nosso tornozelo para impedir o movimento de inversão, né? Que é muito comum ali quando a gente tem os entorses, por exemplo, beleza? Então, em relação à origem, eles vão ter origem na cabeça da fíbula, vão passar lateralmente aqui, e aí a gente vai ter que eles se inserem tanto no cuboide quanto na base do quinto metatarsal, aqui, beleza? Na parte posterior a gente tem o tríceps oral, então a gente tem gastrocnêmio e... outra coisa que é importante, né? Os fibulares eles vão passar atrás do maléolo lateral, né? Então, eles vão passar atrás aqui da articulação talocrural. Então, quando eles contraem, eles vão auxiliar também na plantiflexão. Então, qual que é o movimento que os fibulares fazem? Plante com eversão do pé, beleza? É assim que a gente faz para testar eles. Na parte posterior, a gente tem tríceps oral. Então a gente tem o gastrocnêmio, tem as duas cabeças, cabeça medial e cabeça lateral. Elas vão ter origem lá nos côndilos do fêmur, né? Parte posterior ali dos côndilos femorais. E vão se inserir aqui no tendão calcâneo, tá? Ou tendão aquileu, como era chamado antigamente. A principal função do gastrocnêmio é fazer plantiflexão, né? E a gente lembra que ele é um músculo biarticular, então ele também atua na articulação do joelho. E a gente tem aqui mais embaixo o músculo solear, né? Ou sóleo, que também é um músculo plantiflexor, só que ele é exclusivamente plantiflexor. Então ele vai ter origem na parte posterior da tíbia, na cabeça da fíbula, ele vai se inserir também ali próximo do tendão calcâneo, tá? A diferença é que o sóleo ele é uniarticular, então ele só movimenta a articulação do tornozelo, porque a origem dele, né, é abaixo ali da tíbia, então ele não movimenta a articulação do joelho. Então quando a gente está com o joelho em flexão, né, de 90 graus ali, por exemplo, a gente vai fazer aquela cadeira solear, a gente trabalha mais o músculo sólido. Por quê? Com o joelho em flexão, o gastrocnêmio está menos tensionado, ele está mais relaxado e o sólio acaba entrando mais em ação. Em relação à diferença dos dois, o gastrocnêmio, né, tem estudos histológicos que falam que ele tem mais fibras do tipo 2, né, então ele é mais importante para o movimento de impulsão, propulsão, por exemplo, durante a marcha. E o sólio ele é um músculo mais estabilizador no nosso tornozelo durante esses movimentos. Tá?
A gente tem outros músculos ali, então aqui atrás tem o poplíteo, né, que ajuda no estravamento do joelho, o músculo plantar, né, que tem uma função mais ali proprioceptiva, etc. E aqui, né, atrás do sóleo, a gente tem os flexores profundos dos dedos, né, então aqui a gente tem o flexor profundo dos dedos, aqui o flexor profundo, flexor longo, né, então flexor longo dos dedos, aqui o flexor longo do hálux, tá, vou tirar eles aqui. São músculos que também auxiliam na planta e na eversão do pé, na inversão, perdão, porque eles vão passar aqui medialmente. Tá? Então, eles passam por trás do maléolo medial, né? Eles vão lá nas falanges, então eles auxiliam tanto na planta quanto na inversão. E aqui a gente tem os principais músculos inversores, né? Que é o tibial posterior. Então, ele vai ter origem, como o próprio nome diz, tibial posterior na parte posterior da tíbia. Ele passa aqui posterior ao maléolo medial e ele vai se inserir no navicular, em vários ossos aqui do tarso, e, se eu não me engano, no terceiro e no quinto, terceiro ao quinto metatarsais. Tá? Então, o tibial posterior ele é um músculo importante porque, né, ele vai ser lá atrás da tíbia, ele se insere no navicular, nos cuneiformes e, se eu não me engano, no terceiro até o quinto metatarsais. Então, o que ele faz? Ele vai segurar, né, aquele nosso arco, ele segura o navicular, então ele impede que a gente tenha, por exemplo, a queda no navicular. Então, a força do tibial posterior é importante justamente para isso. Né? Ele é quem vai limitar ali, impedir que a gente tenha a queda do navicular, beleza? E, de modo geral, em relação à função, ele faz plant com inversão. Então, assim que a gente testa ele. Aqui estão os fibulares, né? Deixa eu tirar eles também. Tibial anterior já até tirei. Não tirei? Não, tá aqui, tirei agora. E aí a gente tem os músculos intrínsecos do pé. Né? Não lembro o nome de todos, tá? Então, são vários ali. A gente tem, por exemplo, aqui os extensores curtos, tá? Qual que é a diferença de músculos intrínsecos para músculos extrínsecos? Músculos intrínsecos, tá vendo que são esses músculos aqui? Eles vão ter origem, vão se inserir dentro do nosso pé mesmo, então eles não cruzam a articulação do tornozelo. A maioria deles serve para sustentação mesmo, do arco, né? Enfim. Os músculos extrínsecos do tornozelo, né, ou do pé, são esses músculos que a gente acabou de falar, então gastrocnêmio, sóleo, tibial anterior, fibulares, que são músculos que eles vão se originar fora do pé, né, ali, vão cruzar o tornozelo e são responsáveis pelos movimentos. Então, dorse, plant, inversão, reversão. Tá? Então, a gente tem aqui os extensores curtos dos dedos, tem os longos também, né, que a gente falou, estão lá em cima. Tem os músculos interósseos dorsais, se eu não me engano, né? Os interósseos plantares também, deixa eu tirar aqui. Aqui a gente tem o abdutor do dedo mínimo, que é esse pequenininho aqui na lateral. Aqui na medial a gente tem o abdutor do hálux. E aqui a gente tem, né, o que seria a nossa nossa fáscia plantar. Né? Então a aponeurose plantar, aqui a gente tem os músculos que fazem parte da fáscia plantar. A fáscia plantar, biomecanicamente, né, ela funciona como se fosse um mecanismo ali de propulsão mesmo. Né? Então o que acontece? Tem um mecanismo, eu até anotei aqui, que chama mecanismo de Windlass. Né? Então, quando a gente tem a extensão, tá vendo que a face, ó, ela se insere em vários pontos aqui. Né? É claro, isso aqui não é a face em si, mas ela forma como se fosse um triângulo. Né? O Capanja ele traz um desenho que mostra bem legal isso. Então, vai ter origem no calcâneo, vai se inserir na base do hálux e ela faz mais ou menos isso aqui, né? A face plantar. Então, ela tem inserção no hálux. O que acontece? Quando a gente tem a extensão do hálux, né? Então, imagina que o meu hálux, deixa eu tentar colocar num jeito que dê para entender aqui. Quando eu faço a extensão do hálux, por exemplo, na fase final da marcha, né, quando eu vou fazer a fase final da marcha, né, a fase de impulso final ali, né, ou apoio terminal, a gente tem a elevação do hálux. Quando o hálux eleva, a gente tem um tensionamento dessa fáscia. Tá? Esse tensionamento da fáscia é importante porque ele vai dar estabilidade para o nosso pé quando a gente vai fazer o apoio terminal. Então toda a força do meu peso, todo o meu peso corporal, ele está sendo apoiado aqui sobre o hálux, né, sobre esse primeiro arco aqui, e segundo, terceiro dedo. Então toda a força, todo o meu peso corporal está apoiando sobre o meu antepé. E aí a fáscia plantar ela faz uma estabilização importante nesse momento. Beleza? Basicamente é isso. Aí a gente tem a questão de arcos, né? Então a gente tem aqui o arco longitudinal medial, né? A gente falou, sustentado aqui principalmente por esses ossos do tarso, né? Então o navicular é importante para a sustentação desse arco longitudinal medial. Está relacionado também com a nossa descarga de peso, né? Então se eu tenho um arco aumentado, a gente fala que o pé ele é cavo, né? Então a pessoa tende a ter uma descarga mais na lateral.
Se o arco ele é caído, a gente fala que o pé ele tende a ser aquele pé... o pé... Como é que fala? Agora me fugiu o nome. Pé plano, né? Então a pessoa descarrega mais peso na parte medial do pé. A gente pode ter um arco normal, né? A gente tem aquela pisada ali mais neutra, beleza? Então basicamente é isso. E aí quando a gente tem a queda do arco, a gente nem pode ter a pronação excessiva, né? do retropé ali, enfim. Então a gente tem aquelas questões de alinhamento, tá? Aqui só mostrando mesmo aqueles músculos intrínsecos, né? Que a gente não tinha terminado. A gente tem aqui o flexor curto dos dedos, né? Tem o adutor do hálux aqui, né? Esse é o flexor curto do hálux. Tem um adutor por aqui, tá embaixo, né? Então, o adutor aqui do hálux e dos dedos, adutor do hálux, esse aqui é o adutor transverso do hálux, né? Flexor dos lumbricais, os interósseos ali, plantares, né? Então, vários músculos aí que a gente tem nessa região do pé, né? Então, esses músculos aqui são músculos intrínsecos do pé, então a gente precisa fortalecer esses músculos também, beleza? E aí, só para a gente fechar, né, tem a questão de alinhamento, né? Então lembra que quando a gente fala de biomecânica, a gente tem os alinhamentos do membro inferior. Então eu posso ter, por exemplo, uma alteração no meu pé, que gera uma alteração no meu joelho, que gera uma alteração, por exemplo, no meu quadril. Então vamos supor que eu tenho um indivíduo, né, ele tem um desabamento do arco longitudinal medial. Então o arco longitudinal medial dele, que devia ser assim, ele é reto, tá? Então eu posso ter, né, uma alteração do meu arco longitudinal medial, uma queda do navicular, que faz com que eu tenha uma pronação excessiva no meu retropé. Isso faz com que o joelho ele fique um pouco mais valgo, então eu tenho mais rotação interna de fêmur. Também pode gerar uma queda da minha pelve, um desalinhamento pélvico. Então a pelve fica um pouquinho mais desalinhada, tá? Então a gente pode ter uma alteração nesse caso que a gente chama de ascendente. Então começou de baixo para cima. Como é que eu corrijo isso? Muitas vezes eu posso colocar, né, pode ser que o paciente coloque uma palmilha. Essa palmilha melhora esse alinhamento e melhora a dor dele. Então, às vezes o paciente tem uma alteração no pé e uma dor lá no joelho. Ou a gente pode ter o contrário. Posso ter, por exemplo, aqui nessa região a fraqueza de glúteo médio, que aumenta a rotação interna do fêmur, e aí faz com que o meu pé fique, a minha pisada fique mais pronada, né? O famoso mecanismo de valgo dinâmico. Então, a gente pode ter uma alteração, nesse caso, descendente, de cima para baixo, beleza? Acho que é isso. Então, eu tinha anotado aqui algumas coisas, a gente já falou praticamente tudo, né? Em relação ao movimento só, né? Em relação à artrocinemática, deixa eu colocar um videozinho aqui de plante e dorsiflexão pra gente... Não, isso aqui é flexão de dedos. Mas acho que dá pra ver, ó. Quando a gente flexiona os dedos, a face ela diminui, né? Quando a gente faz uma extensão dos dedos, a face plantar ela estira mais. E isso aumenta a estabilidade, também auxilia na questão de... A gente vai fazer, né, precisa de propulsão, coisa nesse sentido. Ela funciona como se fosse uma mola também. Tá? A face plantar. Aqui a gente tem os movimentos de dorsi e plant, tá? Não vai dar para ver tão bem aqui, né? A gente está falando de um aplicativo, mas basicamente, quando a gente tem um movimento de dorsiflexão, né? Quando eu tenho a dorsiflexão, você vai ver que o talos ele vai rolar anterior e deslizar para trás, né? Então, quando eu faço uma dorsiflexão, eu faço aí dorsiflexão. Dorsiflexão, o talos ele rola anteriormente, ele desliza para trás, beleza? Quando eu tenho um movimento de plantiflexão, quando eu faço uma plant, o talos rola posterior e ele desliza para frente. Então, quando eu faço uma dorsi, se vocês palparem bem na região do talos ali, né, anterior ali, vocês vão ver que fica como se fosse um buraco. E aí, quando você faz a plant, o talos ele sobe, beleza? Então, na dorsi o talos posterioriza, na plant ele anterioriza. E aí, quando a gente pensa no mecanismo de lesão, né, que a gente falou no vídeo teórico, mas assim, no mecanismo de lesão, o que vai acontecer? A gente tem, muitas vezes, o mecanismo de plant, né, associado com a inversão. Então, imagina que você tem lá um pouquinho de plant, aí você tem a inversão do pé. Deixa eu ver se tem um videozinho da inversão. Fica melhor. Aqui a inversão do pé. Aqui a gente tem um momento de inversão, né? O que acontece na inversão? Então, a gente vai ter a face externa do calcâneo, né? O calcâneo ele vai se deitar ali sobre sua face externa, então a face externa do calcâneo ela vai lateralizar mais, como se o calcâneo estivesse lateralizando mais. O talos ele vai rodar para a lateral, aqui não tem como desenhar, mas o talos ele roda para a lateral e ele anterioriza, tá? Acompanhando o movimento do calcâneo. E aqui o navicular e o cuboide eles vão descer. Então, quando o talos anterioriza, que roda lateral, o
cuboide e o navicular, eles descem. E aí no mecanismo de entorse, depois desse movimento, né, muitas vezes a gente tem também o movimento de anteriorização da tíbia, então a tíbia também vai anteriorizar e inferiorizar, então a tíbia faz esse movimento aqui também na diagonal, acompanhando o movimento do tarso e do talos, perdão, e do calcâneo, né? E aí a gente tem um travamento do talos, uma alteração na mecânica da fíbula. Eu falei tíbia, eu acho, tá? Só troquem aí fíbula, tá? Às vezes eu confundo, eu não confundo, né? Mas falando aqui você fala e percebe. Então a gente vai ter essa alteração biomecânica, né? Então muitas vezes o talos, quando tem um entorse, né? O talos ele desloca, rola lateral, desloca anterior e ele trava. E isso gera limitação de ADM, né? É por isso que a gente precisa fazer as mobilizações ali, né? Então a gente mobiliza o talos posterior, né? Mobiliza a fíbula também em sentido posterior para justamente destravar esses movimentos, beleza? Então basicamente é isso. E eu esqueci de falar dos ligamentos também, tá? Então vamos falar dos ligamentos lá, voltando, né? A gente vai e volta. Mas só para falar das estabilizações estáticas, né? Então lembra que o tornozelo, assim como toda articulação, a gente tem estabilizadores dinâmicos e a gente tem estabilizadores estáticos, certo? Os estabilizadores estáticos vão ser os próprios ossos, né? E principalmente os ligamentos, tá? Os estabilizadores dinâmicos são os músculos. Então vou tirar aqui esses retináculos e a gente consegue ver bem os ligamentos. No compartimento lateral a gente vai ter 3 ligamentos aqui que são importantes, né? Que são os ligamentos talofibulares, né? Ligamento calcâneo fibular. Lembra que os ligamentos eles vão ligar um osso ao outro. E a maioria deles tem o nome do osso que eles ligam. Então eu tenho aqui um ligamento que sai do talos e vai para a fíbula, né? Na frente e atrás. Então a gente tem aqui o talo fibular anterior e aqui o talo fibular posterior. Nota importante: o talo fibular anterior ele impede a translação anterior do talos em relação ali à tíbia, tá? E o talo fibular posterior ele impede a translação posterior do talos. Então, quando a gente tem um entorse por inversão, o ligamento mais lesionado, 90% dos casos, é o talo fibular anterior. E aí o teste que a gente faz é o de gaveta anterior ali do talos, beleza? Então, os ligamentos talofibulares, né, laterais, e aqui a gente tem o ligamento calcâneo fibular, que vai ligar o calcâneo à fíbula. Na parte medial a gente tem 3 ligamentos aqui que a gente chama de ligamentos deltoides, tá? E a gente tem o ligamento tibiotalar, né, tibionavicular e tibiocalcâneo aqui, beleza? Então são 3 ligamentos. Tibiotalar mais posterior liga a tíbia ao talos, tibionavicular mais anterior liga a tíbia ao navicular e tibiocalcâneo que vai ligar a tíbia ao calcâneo, como a gente falou, tá? Então esses 3 ligamentos são bem robustos, né? E aqui na medial a gente também tem o maléolo medial da tíbia que é um pouco mais superior, né? E lembra aqui que o maléolo lateral da fíbula ele é mais inferior. Então os entorses por inversão eles são mais comuns porque a ADM de inversão até é maior, né? A gente tem menos limitação ali para inversão, beleza? E basicamente é isso, né? Eu acho que agora a gente fechou aí essa parte de tornozelo, então a gente falou um pouquinho sobre a questão dos ossos, falou sobre as articulações, anatomia, alguns aspectos biomecânicos importantes. Basicamente é isso, tá? E só uma outra consideração, quando a gente pensa na marcha, né? A gente tem ali que nas fases iniciais da marcha, o nosso pé ele tende a adquirir uma postura mais em pronação, né? E quando a gente tem as fases finais da marcha ali, né? Então durante as fases de apoio, a gente tem mais descarga de peso, o nosso pé ele fica pronado, tá? Lembra que na pronação, né, com movimentos combinados, pronação eu tenho dorse com inversão, com abdução, né? E nas fases finais da marcha, onde a gente começa a ter ali, por exemplo, apoio terminal, e durante as fases de balanço, o pé ele fica supinado, fica em supinação. Supinação a gente tem plant com inversão, com adução, beleza? E basicamente é isso para esse vídeo, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo, valeu!